Queridos amigos do programa Opinião Espírita, no dia de hoje trataremos o tema Escala Espírita. É um tema tratado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Com curiosidades e informações, acompanhe conosco o programa de hoje. Queridos amigos, o meu nome é André Luiz Querini Vilar, sou orador e escritor espírita e também apresentador do programa Opinião Espírita. O nosso programa está na segunda temporada, estamos hoje iniciando o nosso 6º programa, falando sobre a escala espírita. Só que nós temos um diferencial na segunda temporada do programa. Nós temos um patrocinador, o Clube do Livro Letra Espírita. Para você conhecê-los, acesse pelo site letraespírita.com.br. Eles têm diversas opções de planos de assinatura. Você pode escolher o estilo e a quantidade de livros que deseja receber por mês. Confira também o plano digital da revista Letra Espírita com conteúdo exclusivo e inédito. Tem alguma dúvida? Entre em contato pelo e-mail contato@letraespírita.com.br ou pelo telefone. O DDD é 22, o número 2724-0945. Ao se tornar assinante do Clube do Livro Letra Espírita, você passa a receber em sua casa livros que iluminam. O site dos nossos queridos amigos é letraespírita.com.br. Como nós dissemos há pouco na introdução, nós vamos ver hoje um tema que Allan Kardec teve a oportunidade de estudar no Livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, que é dividindo em 10 classes, em 10 divisões, os espíritos que reencarnam conforme a sua evolução, que estão reencarnados ou que estão no plano espiritual. É evidente que, como o nosso programa tem uma duração de apenas e tão somente 20 minutos, nós não vamos ter o tempo desejado para, de modo pormenorizado, vermos tópico por tópico, mas nós vamos deixar aqui uma ideia global de tudo que Allan Kardec nos passa nestas divisões. Mas antes, eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, mande a sua dúvida, participe do nosso programa ou mesmo peça para fazer parte da lista de transmissão pelo WhatsApp. O nosso número é 19 997 78 2794. E os amigos que residem fora do Brasil, é necessário acrescentar mais 55. Se você não tem o WhatsApp e quer escrever para nós, também tem a opção do e-mail. O meu e-mail é vilarandré2@hotmail.com.br. Nós estamos de posse do Livro dos Espíritos. A questão 100 é um comentário de Allan Kardec falando sobre a divisão, o método que ele usou, por onde ele pautou a sua divisão, a finalidade da divisão, o que interessa a esta divisão. Genericamente falando, Kardec divide em 3 ordens. A primeira ordem são os espíritos imperfeitos. Dentro dos espíritos imperfeitos, na questão 101, Kardec coloca caracteres gerais desta categoria: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm o intuito de Deus, mas não compreendem. Então esta categoria é a que a maioria de nós se inclui, inclusive eu que vos falo. Ainda temos a predominância do orgulho, ainda temos a predominância da inveja, da cupidez, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Ainda temos uma visão equivocada de Deus, o nosso Pai e Criador. Ainda não conseguimos ver o nosso semelhante como irmão,
ainda o vemos como um opositor, um rival, uma pessoa a sair do nosso caminho para que possamos crescer espiritualmente. E dentro desta situação toda, ele elenca vários tipos de categorias, como por exemplo, a 10ª classe, o início, são os espíritos impuros. Nós estamos falando da 3ª ordem, que é espíritos imperfeitos. A 10ª, espíritos impuros. André, o que seriam os espíritos impuros? São inclinados ao mal e o fazem com o objetivo de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Então é aquele espírito que quando está encarnado ou quando está desencarnado, ele aproveita todas as oportunidades para prejudicar, para trapacear, para tirar vantagem própria. Se está no plano espiritual, procura incitar nos encarnados o que os encarnados têm de pior: irritação, agitação, depressão, ansiedade ou um outro transtorno estudado pela ciência. Então é uma categoria muito presente. Às vezes a gente imagina assim, nossa, nós já não temos muito deste tipo de espíritos encarnados ou no plano espiritual. É um grande engano. Ainda temos sim. Como o segundo andar, na 9ª classe, ele coloca os espíritos levianos. Segundo Kardec, os espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e tudo respondem, sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e despertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelo nome de duendes, diabretes, gnomos, tragos. Então, sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem muitas vezes como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então aqui nós vemos uma categoria que ela age mais pela ignorância do que propriamente pela maldade. Ela mais age por falta de conhecimento do que aquilo que está falando, fazendo, agindo, do que propriamente fazer premeditado. Uma coisa é o obsessor, que ele premedita entrar na vida de uma pessoa e procurar gerar problemas no relacionamento, com a família, no trabalho, perante si mesma. Outra coisa é a pessoa não ter ideia do alcance e da gravidade de determinadas ações, de determinados posicionamentos. Esses espíritos, como a palavra mesmo nos diz, espíritos levianos, eles não têm conhecimento do que estão fazendo e mormente caem no equívoco por falta deste conhecimento. No item 104 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver a 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, pseudo, falso, um falso sábio, que segundo Kardec seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos. Sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso frequentemente não é mais do que um refrão dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos
entre os quais apontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. Então eles têm sim conhecimento, eles falam numa linguagem que a pessoa quando ouve crê que tem um conhecimento maior do que o outro, mas quando analisado a sua mensagem, quando analisado o seu comportamento, ele em nada corresponde com aquilo que se imaginava. Aqui é importante nós dizermos também que muitas pessoas, dentro do próprio espiritismo, pegam uma pessoa que tem facilidade em falar, que nós chamamos de orador, uma pessoa que tem facilidade em escrever, um escritor, ou de receber um livro, um médium, e nós imaginamos que essas facilidades dão o título de uma pessoa superior aos demais que não têm esta facilidade. É importante que nós compreendamos que facilidade em falar, facilidade em escrever, não é sinônimo de evolução moral. Intelectualidade nem sempre caminha com a moralidade. O mundo é um exemplo de intelectualidade. Hoje nós vemos a medicina, a ciência, a construção civil. Hoje nós vemos dentro de uma própria casa o conforto que nós temos, coisa que há 100 anos atrás nós não tínhamos. Nós vemos hoje a tecnologia, hoje pelo YouTube nós estamos apresentando este programa de uma cidade pequena como é Itapira, no estado de São Paulo, e está indo para o Brasil, para o mundo todo, através da internet. Então nós queremos uma bênção maior do que a tecnologia? Tudo vem para nos auxiliar, mas nós temos visto também que o desenvolvimento e o empenho moral não caminha conforme o empenho e o desenvolvimento intelectual. Então isso que nós temos que nos preocupar, para que nós não caiamos no hoje e no amanhã na condição de um pseudo-sábio. Aquele que tem conhecimento, uma linguagem séria, mas que infelizmente não desprovido do orgulho, da vaidade, das dificuldades como a teimosia, o imaginar que sei tudo, que conheço tudo, que não tenho o que aprender, que não tenho o que ensinar, ou que não tenho o que demonstrar, porque às vezes a pessoa também tem um conhecimento e ela quer guardar aquele conhecimento para ela. É uma caridade também quando nós ensinamos, é uma caridade também quando nós instruímos. O nosso programa Opinião Espírita, geralmente um tema, nós aproveitamos para estudar num único programa. Só que como a escala espírita é um material muito vasto, nós vamos continuar o programa de hoje e no programa que vem nós vamos dar continuidade, porque apenas num programa é muito pouco para nós falarmos, senão vai ficar muito corrido, vai ficar muito superficial e você que está nos assistindo pode entender até de modo equivocado pela falta de explicação da minha parte que estou apresentando o programa. O programa de hoje, o programa que virá, tem a finalidade de estudar a escala espírita. Após o Pseudo-Sábios, no item 105, que corresponde à 7ª classe, nós vamos ver os espíritos neutros, que segundo Kardec nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, que pela moral ou pela inteligência apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Então esta classe está falando daqueles espíritos que estão em cima do muro, não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Podem ter ações boas, como podem ter ações ruins. É aquele espírito que está numa situação que ainda estão conservados pelo saudosismo de suas ações, de seu comportamento, de determinadas situações que eles nutriram quando estavam encarnados e que naturalmente isso ainda os limita, fazendo com que o bem não seja uma constância em sua vida. Então que nós possamos compreender que no jogo da evolução, que todos nós estamos passando, que todos nós estamos lutando, nós vemos que de uma classe para outra a diferença é quase que imperceptível, mas é existente. Todos os encarnados que estão aqui
entra nessas diversas categorias, que às vezes um simples detalhe faz toda a diferença. Por isso que nós dizemos sempre que se às vezes a gente pegar 10 pessoas, são 10 pessoas em graus diferentes, com comportamentos, com pensamentos, com vontades, com desejos, com o belo e o feio, diferentes uns dos outros. É isto que compõe a dificuldade de encarnarmos na Terra e de estarmos no plano espiritual, porque esta diferença toda interfere na nossa paz de espírito, como é verdade também que esta diferença toda é o desafio. Perguntaram certa feita para o Chico: Chico, qual o maior problema do homem, a maior dificuldade? O Chico disse: relacionamento. Nos relacionarmos, vivermos, dividirmos uma casa, dividirmos um trabalho, tanto aqui quanto no plano espiritual, porque o espírito lúcido continua do outro lado a sua jornada evolutiva. Nós vamos ver agora a 6ª classe e vamos encerrar a leitura no dia de hoje. No programa que vem, veremos a 2ª ordem e a 1ª ordem. O item 106, que é a 6ª classe, fala dos espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Então aqui nós observamos que este tipo de espíritos, eles podem também circular em todas as outras classes que nós já estudamos. É curioso que nós tivemos este ano de 2019, no mês de maio, o lançamento do filme de Kardec, falando um pouquinho da vida do nosso codificador, uma produção muito interessante, um estudo muito sério, uma produção que foi séria no modo de apresentar o nosso codificador. E aqui nós vemos que Kardec ele foi convidado a estudar o fenômeno espiritual pelas mesas girantes. As mesas girantes nada mais eram do que os espíritos superiores passando o comando do que era para ser feito para os espíritos batedores, e aí vinham as mesas que levantavam, giravam, ia para um lado, ia para o outro. Não são propriamente espíritos maus, mas são espíritos que ainda estão muito associados a determinadas correntes espirituais que os mantém na inércia, e isso fazendo com que eles brinquem, achem engraçado, não levem a sério, tudo é uma festa, não tem noção da gravidade de determinadas coisas, e eles podem estar também vinculados aos pseudo-sábios, aos espíritos neutros, aos espíritos que nós tivemos a oportunidade de ver. No programa seguinte, nós vamos ver as outras 2 categorias, as outras 2 classes, que faz parte do programa de hoje, mas que infelizmente o nosso tempo não permitiu. Ao encerrarmos o nosso programa, nós convidamos as pessoas a se inscreverem no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva, para os amigos em Portugal, subscreva, habilite o sininho, que são as notificações. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, comente, compartilhe, que é muito importante. E entre em contato conosco. Está gostando do programa ou tem sugestões? Pelo WhatsApp. O nosso número é 19 997 78 2794. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que te abençoe, que te ampare, que te fortaleça, e até o próximo programa.